Estamos aqui na companhia do ator Daniel Edson. Daniel, obrigado pela tua participação no Visão Natural. E num dia muito especial, sexta-feira, em Coração de Van Gogh. E o teu personagem tem tudo a ver com esse paralelo van Goghiano, o Tuja, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura do teu personagem e como foi o processo com o Tiziano Estuda. Maravilhoso, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho que a gente fez com o maior encanto, né? A gente teve um processo curto, por assim dizer, né? Tivemos aproximadamente 1 mês e meio entre ensaios e estreia, isso incluído ensaio geral, ensaio técnico, né? Então foi uma coisa enxuta, rápida e intensa. Faço o Tuja, como você observou aí na introdução, que é um personagem que ele carrega em si a alma van Goghiana, né? A gente tem aí um imaginário coletivo que traz, através das gerações, essa ideia de um artista genial, mas que talvez, justamente por isso, uma incapacidade de um trato social convencional, né? De certa forma, incompreendido pelo seu próprio tempo. De certa forma, incompreendido pelo seu próprio tempo, né? Temos outros exemplares, mas hoje mesmo eu via um meme na internet, uma coisa engraçada, que era uma exposição de telas. Falava, olha, se você vê rostos bonitos, talvez você está olhando para uma arte do período renascentista. Se você vê rostos parecidos numa mesma tela, talvez seja o período medieval. E aí vai falando detalhes de cada período artístico, né? E quando chega uma tela do Van Gogh, ele fala, e se você está vendo uma tela que talvez não se encaixe em nenhuma expressão artística, talvez seja um Van Gogh, que é uma alma inquieta, teve um período de produção talvez curto, né? Uma década, e muito, são aproximadamente 1000 telas no período de uma década, né? Após ter abandonado uma promissora carreira, pelo menos para ele mesmo, né? De pastor protestante, né? Dificuldades financeiras, emocionais, né? Muitas vezes se sentindo um estorvo na vida do irmão Theo, né? Que sempre o apoiava, com quem ele... Existe uma, talvez coincidência, né? Mas os estudiosos remontam que talvez o nascimento do filho do Theo tenha sido mais um gatilho porque culmina no suicídio do Van Gogh. Não se relaciona diretamente isso, mas talvez ele se sentia, portanto, um estorvo ainda maior, já que ele dependia financeiramente desse irmão, né? E aqui a gente tem um retrato parecido disso, transposto pelo Rômulo Pacheco, que é o autor do texto, na figura de um mecenas, não de um irmão, né? Nenhum laço consanguíneo, mas um mecenas que enxerga no Tuja uma habilidade artística, né? Um virtuoso que está incompreendido. Um talento ímpar naquele momento, né? Que explorar, né? Isso. E o Otto, o personagem do Xando Graça, enxerga isso e decide fomentar, patrocinar ali a existência desse Tuja, que está ali numa dificuldade de expressão artística, mas numa necessidade também de ter algo a ser dito, né? Nessa dissonância entre uma coisa e outra, que é o que a gente buscou assim, trazer para o espetáculo, né? As minúcias desses sentimentos tão, às vezes, contraditórios que beiram a loucura como a gente a enxerga, né? Então, trabalhar com a Tiziana é uma diretora muito generosa nesse sentido, que convida o ator a trazer a sua criatividade, o seu próprio empenho em descobrir essas delicadezas desse espectro de emoções da personagem, né? Um texto muito favorável a isso, porque é poético, ao mesmo tempo é denso, então é como se jogasse um ácido sobre as palavras para enxergar o que elas revelam por baixo, né? Pelas intenções que estão por trás do que é dito. E aí, completando esse elenco maravilhoso, temos Vitória Furtado, fazendo a Lua, uma prostituta com quem o Tuja deságua os seus desencantos amorosos. Que aí tem um paralelo com aquela disputa que o Van Gogh tinha com o Gauguin, né? Com Gauguin, que é dito em algumas fontes que a decepação da orelha foi um presente dado a uma prostituta com quem ele tinha uma relação um pouco mais estreita, né? Então, tem essa personagem também, a prostituta, pra gente trazer mais esse elemento. E tem uma musa inspiradora, que é a Silvia, a personagem da Renata Gasparin, que é por quem o Tuja morre de amores, mas que ele, segundo Otto, na verdade não ama, ele cisma com essas pessoas, ele precisa catalisar numa mulher essa necessidade afetiva que ele sente, né? Quando eu vi a personagem dela, me lembrou muito aquele filme Sede de Viver, e que tem uma cena que o Kirk Douglas, né, ele está num jantar, porque também é uma moça de fino trato, né? E ele quer provar o quanto o pai, não, mas o quanto você ama minha filha? E ele coloca a mão sobre a vela, diz assim,
E aí assusta todo mundo. E a é. partir dali passa a se tornar uma pessoa não grata por causa desse lado muito passional dele, né? Em querer se dedicar às coisas, né? Como ele se dedicar. Porque foi a própria questão da religião que você citou, né? Sim, no filme também mostra isso. Ele quer abrigar todos os pobres dentro da igreja. E aí, peraí, mas isso aqui não é um albergue, um asilo. E aí ele também, então isso não é Deus. Não representa Deus para mim. Então ele estava sempre à margem, né? É uma ótima similaridade, né? A gente, o Vincent, né, o Van Gogh, ele no final da vida era malquisto na cidade onde morava, mais recluso, né? Eram feitas petições para que ele se retirasse dali, porque era um sujeito meio assim, à margem, né? Tinha modos inconvenientes, expressões muito de loucura, né? E culmina nisso, né? De presentear alguém com uma orelha, né? E ele sangra e na época o próprio Gauguin se afasta, né? Então esse precipício diante do qual os loucos, né? Esses gênios criativos andam, né? Ariano Suassuna tinha uma frase que eu acho muito boa para esse contexto, que é: ao redor do buraco tudo é beira. Né? Então, ao redor desse precipício, bordejando esse, né? É um lugar perigoso, mas talvez se enxerga mais a fundo do que se enxerga de outro patamar, né? De outra perspectiva. E personalidades limite, como a do Van Gogh, um outro cara de uma outra época, mas que espelha bem isso, é do Nietzsche, né? O Nietzsche tem uma frase que resume bem esses artistas que no seu tempo não são reconhecidos, né? Certos homens já nascem póstumos, né? Somente o depois de amanhã que pertence a ele. Então foi o que aconteceu com o Van Gogh, né? O depois de amanhã que pertenceu a ele depois da morte. Incrível. Maravilhoso, né? Nietzsche. Poxa, Daniel, olha, muito obrigado por esse teu depoimento, sucesso nesse encerramento de temporada aqui e que venham outras temporadas aí à frente de Um Coração de Van Gogh. Obrigado, gente, obrigado pela oportunidade. Valeu.